Sejam bem-vindos à nossa primeira semana. Eu sou o professor Adilson Oliveira Cruz e hoje vamos iniciar conhecendo os elementos que formam um computador e como eles se organizam. Esse conhecimento é essencial para entender como as tecnologias funcionam e como podemos aproveitá-las melhor na educação. Nós vamos entender o que é a organização de computadores e por que isso é importante na prática docente. Organização de computadores não é sobre montagem de máquinas, mas sim entender como tudo funciona por dentro, para que serve cada parte e como tudo se conecta. É o estudo da estrutura e funcionamento dos componentes do computador, da relação entre hardware e software e a base para entender os sistemas computacionais. Então vamos começar pelos conceitos primordiais, hardware e software. Pode parecer um nome esquisito, às vezes em inglês, né? Mas eles são muito simples. Hardware são as partes físicas do computador. Software são as partes lógicas. Então, o hardware ele é tudo aquilo que a gente consegue encostar no computador. Então, o seu teclado, o seu mouse, o mousepad, o seu webcam, tudo isso são peças de hardware. E já que eles são a parte física, o software é o contrário, é a parte lógica. Você não consegue encostar no computador. Por exemplo, você não consegue encostar no seu Windows, no seu Word, no seu WhatsApp ou nos seus arquivos que estão dentro do computador. Todos eles fazem parte do software. Ambos são interdependentes. Isso quer dizer o quê? Que eles não são completamente independentes entre eles. Um necessita do outro para funcionar e permitir que o usuário utilize o computador. Então, por exemplo, a sua impressora é um hardware. Para você imprimir um arquivo nela, você vai precisar de um software, do Windows, do Word, por exemplo. Quando você manda imprimir um arquivo do Word, ele imprime na impressora. É um exemplo básico de como é que software, no caso o Word e o Windows, e o hardware, no caso a impressora, estão atuando de forma interdependente para prover essa funcionalidade para o usuário. No caso, a impressão de um arquivo. Os principais hardwares são o processador, a memória RAM, os discos de armazenamento, também conhecidos como HD, SSD ou SD. Não se preocupem com essa sopa de letrinhas, vocês vão ver que os conceitos são bem simples. E o dispositivo de entrada e saída. Agora, vou mostrar para vocês como é que esses dispositivos se interligam para prover as funcionalidades para os usuários, no caso nós. Depois eu vou mostrar para vocês em detalhes o que é cada um desses dispositivos. Bom, o computador, a parte interna dele fica aqui, ó, nessa área. Então a CPU, a memória RAM e o HD e o SSD ficam aqui dentro. E como é que eles recebem informações? Eles recebem através dos dispositivos de entrada. Então, quando você usa o seu teclado, por exemplo, ou sua webcam, para entrar informações do computador, a CPU vai processar, a CPU também é chamada de processador, a memória RAM vai guardar na memória essas informações que depois que vão ser processadas pelo processador e depois para posteriormente ser armazenadas no HD ou no SSD, nos discos de armazenamento. Bom, mas nós precisamos obter de volta essas informações. Aí nós obtemos como? Através dos dispositivos de saída, como a tela ou uma impressora. Então, voltando ao exemplo anterior, quando você manda um arquivo, quando você quer que imprima um arquivo do Word no seu computador, você vai usar o seu dispositivo de entrada, no caso o teclado e o mouse, para abrir o Word e abrir o arquivo. Você vai clicar em algum botão para mandar essa instrução de imprimir. Essa instrução vai ser executada pela CPU, pelo processador, que vai colocar o Word e o arquivo na memória RAM durante um tempo e mandar imprimir. Caso você salve o arquivo, ele vai estar salvo aqui no HD ou no SSD. Mandando imprimir, vai aparecer aqui na sua impressora, ó, o arquivo sendo impresso. Então é um exemplo clássico de dispositivo de entrada, CPU, memória RAM e HD, e dispositivo de saída atuando em conjunto para prover essa funcionalidade para o usuário. Agora vamos lá, vamos focar agora em cada um desses dispositivos. Primeiro, o dispositivo de entrada e saída. Eles são os dispositivos com quais interagimos com o computador. A entrada envia informações e dados para dentro do sistema, já a saída o sistema devolve para nós.
Então, quando você usa um teclado ou um mouse, você usa para entrar dados e informações para o sistema. Já a saída vai aparecer no seu monitor ou impressora. Entendeu? Temos ainda dispositivos que fazem tanto a entrada como a saída. Vocês conseguem pensar em algum? É um que ultimamente a gente utiliza muito, que é a tela touchscreen. Todo celular hoje em dia tem uma tela touchscreen, certo? Por ela ser uma tela, então ela é um dispositivo de saída. Mas por ela ser touch, por você conseguir dar comandos encostando nela, ela também é um dispositivo de entrada. Agora vamos para outros equipamentos, outros tipos de hardware que são essenciais: o processador e a memória RAM. O processador, também conhecido como CPU, é o cérebro do computador. Ele que executa as instruções do computador. Ele é a parte do cérebro do computador que raciocina quais passos, quais instruções têm que ser feitas para que o usuário consiga executar o que ele quer. Já a memória RAM é a memória de curto prazo. É como se fosse a nossa parte do cérebro que guarda aquelas informações de curto prazo para fazer alguma determinada tarefa. Por exemplo, quando você abre muitos programas ao mesmo tempo e o computador trava, geralmente o problema está aqui, na CPU ou na memória RAM. Vocês estão abrindo programas demais, ou o processador não está tendo tempo para executá-los, ou a memória RAM não está tendo capacidade para manter eles armazenados. Agora, o dispositivo de armazenamento, eles servem para guardar os dados mesmo depois que o computador é desligado. Então você tem o seu HD ou SSD, onde você grava os seus arquivos, as suas fotos. Eu falei o HD e o SSD, mas o HD está entrando cada vez mais em desuso, ele ainda é comum nos computadores. Ambos, o HD e o SSD, servem para a mesma coisa, só que o HD ele é mais lento, só que mais barato, e o SSD é mais rápido, porém mais caro. Temos ainda os pendrives e cartões de memória. Né? Os pendrives, onde a gente coloca os arquivos para a gente utilizar geralmente nos nossos trabalhos, e os cartões de memória, geralmente, a gente utiliza em câmeras fotográficas ou até mesmo em celulares. Bom, agora vamos falar dos softwares. Os principais softwares que existem são sistemas operacionais e aplicativos. O sistema operacional, como o Windows, o Linux, o Android, eles são o software básico necessário para o seu computador funcionar. Então, se você tiver um computador, o hardware dele pode estar perfeito, mas se o sistema operacional não estiver funcionando bem, você não vai conseguir utilizá-lo. Vocês já perceberam, às vezes, quando dá um problema no seu computador e o técnico manda você formatar o seu computador. O que quer dizer isso? É você reinstalar o sistema operacional. Entenderam? Já os aplicativos são aqueles programas que realmente a gente precisa utilizar no dia a dia. São eles que fazem as funcionalidades que nós queremos. Por exemplo, o Word, para trabalhar com arquivos, navegador de internet, às vezes um editor de vídeo, e por aí vai. Entendeu? Vamos pensar juntos agora. Quais equipamentos e programas vocês usam na escola? O que mais vocês gostariam de aprender a usar melhor? Quero que vocês reflitam como esses conteúdos se conectam com o seu dia a dia. Temos alguns exemplos práticos na escola: os laboratórios de informática, os projetores e notebooks em sala de aula e os aplicativos educacionais que nós utilizamos. Agora vamos recapitular e, antes de fechar, vamos revisar os principais pontos. Esse conhecimento básico será essencial para entendermos os próximos temas. Então, quais partes do computador você já conhecia? E quais você descobriu? O que você descobriu de novo? E, finalmente, o que mais importante, como é que isso pode te ajudar na prática docente? O objetivo dessa disciplina não é ser focada somente na parte técnica, mas sim como isso pode ser útil para você no seu dia a dia. Quero que vocês reflitam como esse conhecimento se conecta com o seu dia a dia e nas próximas semanas vamos explorar o sistema de informações nas instituições de ensino. Então, até lá, pessoal!